Justa causa é coisa séria e é uma das maiores penalidades previstas dentro da CLT. Ela pode sim ser um instrumento muito poderoso para as empresas na sua fiscalização, controle interno, mas o problema é, se ela for mal conduzida, mal aplicada, isso pode virar contra o empregador. E o empregador tem que sofrer as consequências de um processo trabalhista e numa condenação muito alta. Muito prazer, meu nome é Rafaela Borges, eu sou advogada trabalhista para empresas há mais de 9 anos e esse é o nosso 14º vídeo da nossa série 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. Nesse vídeo você vai entender como usar corretamente a justa causa dentro da sua empresa, onde as empresas mais erram na hora de punir, e se você quer evitar dor de cabeça e transformar erros graves na sua empresa dos seus funcionários em uma demissão válida, fica comigo que hoje você vai aprender isso. Então, primeiro que a gente tem que entender é que a demissão por justa causa, ela exige ali 3 fatores. Primeiro é a falta grave do funcionário, segundo é prova do ocorrido e o terceiro é o procedimento proporcional, correto e imediato. E o que a empresa ela não pode fazer? Ela não pode pular etapa dentro desse processo de justa causa, ela não pode usar a justa causa como uma perseguição, uma vingança contra o funcionário, e ela não pode nunca deixar de registrar todo esse procedimento disciplinar interno. Então nós vamos ver quais os motivos que a CLT autorizam a justa causa, ou então a aplicação de advertências e suspensões, quando essa advertência e essa suspensão elas devem ser aplicadas antes da justa causa e como você documenta essa penalidade de forma segura para sua empresa. Então, quais os principais motivos de uma justa causa? A CLT ela é muito clara, ela traz um rol taxativo de situações em que é possível a aplicação da justa causa ou da advertência, da suspensão, vocês vão entender mais para frente. Esse artigo é o 482 da CLT. Então, o mais comum, o primeiro, é o ato de improbidade. O ato de improbidade é quando o funcionário ele atua de forma desonesta, desleal, quando há uma quebra de confiança na conduta do funcionário. Um caso muito comum é o caso de furto dentro da empresa. Pegar dinheiro do caixa ou então adulterar documentos. Esses tipos de conduta quebram a fidúcia, quebram essa boa-fé, essa confiança dentro do contrato de trabalho. E dependendo das situações, na maioria das vezes, quando o funcionário ele faz a quebra dessa confiança, o contrato de trabalho acaba sendo impossível de ter essa manutenção dele, porque já houve essa quebra de confiança. Então a justa causa ela é aplicável. Num caso muito comum é o que eu já falei do furto. O funcionário que furta o caixa da empresa. Essa é uma causa muito comum de justa causa imediata. Segunda situação é a incontinência de conduta ou o mau procedimento. Incontinência de conduta é os excessos que o funcionário ele pratica. Por exemplo, o funcionário que pratica ofensas ao pudor, é obsceno, é desrespeitoso. E o mau procedimento é a conduta incorreta do funcionário, é o seu comportamento irregular, agindo com desrespeito. Outra situação é a negociação habitual. A negociação habitual é quando o funcionário ele exerce uma atividade sem nenhuma autorização do seu empregador, e essa atividade ela é concorrente ao seu próprio empregador, causando prejuízo a ele, como, por exemplo, atuar no mesmo ramo de negócio. É muito comum em funcionários que depois do trabalho fazem bico, mas acabam fazendo bico na mesma área de atuação, no mesmo ramo de negócio do seu empregador. Isso é uma causa de justa causa. Outra situação é a condenação criminal, mas aqui muita atenção. Isso é quando o funcionário ele sofre uma condenação criminal. Mas a condenação criminal ela tem que transitar em julgado. O que significa isso? Que a condenação, após a condenação, ela não é mais passível de recurso nenhum, ela transita em julgado. Assim, quando há esse tipo de condenação, ou seja, quando não é mais cabível recurso dentro de um processo criminal que o seu funcionário sofreu, então é uma causa que está abrangida ali nesse artigo da justa causa. Outro caso muito comum é a desídia. Desídia é repetição de faltas de irregularidades pequenas e leves, que elas vão acumulando conforme o tempo e acabam virando na dispensa do empregado. Exemplos muito comuns de desídia são atrasos frequentes e faltas injustificadas. Outra situação muito comum é a embriaguez habitual ou em serviço. Isso acontece quando o funcionário é um alcoólatra patológico, por exemplo. Não importa o grau de embriaguez, nem a causa dessa embriaguez. Basta que o funcionário ele aparente estar embriagado. O problema é que isso muitas vezes pode ser relativo e muitas empresas acabam excedendo ou
mandando embora, usando com fundamento essa linha do 482, mas sem prova nenhuma. Outra causa é a violação de segredo da empresa. Isso acontece quando o funcionário ele revela segredos da empresa para terceiros, causando prejuízo assim a seu empregador. Temos também o ato de indisciplina ou insubordinação. Isso significa desobediência de deveres que foram assumidos pelo funcionário, ou desobediência de uma ordem específica, seja essa ordem verbal ou escrita. Também temos o muito comum abandono de emprego. O abandono de emprego é a falta injustificada ao serviço, mas a jurisprudência entende que essa falta ela tem que ser por mais de 30 dias seguidos. Então, o funcionário que falta por mais de 30 dias, presume-se o abandono de emprego. Outra situação é o ato lesivo da honra ou da boa-fé praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou então ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo se essa situação é em legítima defesa a outra pessoa ou legítima defesa própria. Também temos o caso de ato lesivo da honra ou da boa fama, ou então ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos. Nesse caso também, salvo se forem em ato de legítima defesa de outro ou próprio. Um caso também que muitos empregadores esquecem que é causa de justa causa é a prática constante de jogos de azar. Então, a participação do seu funcionário em jogos de azar pode sim gerar uma justa causa contra ele, especialmente se essa conduta ela compromete a imagem da empresa e até mesmo pode interferir o desempenho do funcionário na sua função. Nós temos aí muito comum hoje em dia que são as bets e também o jogo do tigrinho. Então, que dependendo da situação, de como ela está ocorrendo, de como que está o desempenho desse funcionário dentro da empresa, ela pode sim gerar uma aplicação de justa causa. E por último é a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Esse caso, por exemplo, é muito comum quando você contrata um motorista, um transportador, um motorista de caminhão, e ele acaba perdendo a sua carteira ou tendo ela suspensa e não podendo mais exercer aquela profissão que necessita de uma habilitação especial que ele foi especificamente contratado. Também é o caso de escritórios que contratam um advogado CLT, e esse advogado, por sua própria culpa, acaba perdendo a sua inscrição na ordem. Sendo assim, ele não é mais habilitado para exercer aquela profissão que ele foi contratado. E isso pode ser causa de justa causa. Mas muita atenção, eu falei desses casos de situações em que é possível a justa causa, mas mesmo existindo essa falta grave, a empresa ela precisa respeitar o devido procedimento, o devido processo disciplinar. Pois sim, há situações que são graves, suficientes de que a justa causa ela pode ser aplicada de pronto, mas há outras situações, o caso muito comum é a desídia, por exemplo, que ela necessita de um procedimento interno, ou seja, ela precisa de uma gradação de pena e não da aplicação da justa causa de pronto. Então lembre sempre que a justa causa ela precisa ser proporcional, imediata e documentada. Então o primeiro passo é, em casos que não são tão graves, você precisa aplicar primeiro uma advertência. Então, aplique umas 3 advertências verbais ou escritas, mas eu oriento que sempre seja escrita. Depois, aplique na média de 2 suspensões e só então, se o funcionário continuar com essa prática delituosa, aplique finalmente a justa causa, mas só depois de ter feito essa graduação de pena. Lembrando que há casos em que a justa causa ela pode sim ser aplicada de pronto, mas em linhas gerais verifica essa proporcionalidade dessa aplicação de medida disciplinar nele para ver se não é necessário uma gradação de pena. E mesmo se a situação for grave e você poder fazer a rescisão por justa causa de pronto, direto, ainda assim tome muito cuidado com a sua fiscalização, com a sua investigação interna e toda essa documentação. Porque tem que haver uma prova robusta e um registro muito claro dessa falta grave. E uma dica de ouro para você hoje é, quando você for aplicar essa justa causa, grave toda a conversa de demissão com o seu funcionário. Isso, lógico, se você for o interlocutor, né, se você estiver presente lá e ser o interlocutor dessa conversa. Isso evita muito alegações futuras no processo de eventual coação ou assédio. Quando for aplicar essa demissão, essa justa causa, não seja ofensivo. Não aplique feedbacks ofensivos. Seja direto, claro e muito técnico.
Não use nenhum termo também constrangedor em documentos ou na carteira de trabalho do funcionário. E se nessa conversa o empregado quiser aí pedir demissão, faça ele documentar tudo por escrito a próprio punho. Então, uma ação prática para você aplicar hoje na sua empresa. Revise todo esse processo de aplicação de medidas disciplinares que você tem dentro da sua empresa. Revise os últimos casos de advertência que você teve por aí. Se essas advertências elas só foram verbais, se não foi registrado nada. Se você já aplicou a advertência escrita ou se ela tem alguma assinatura. Se ela não tiver a assinatura do funcionário, que tenha pelo menos a assinatura de 2 testemunhas, se o funcionário assim se recusar a assinar, mas precisa de assinaturas. E veja as situações de justa causa que você já teve dentro da sua empresa. Se era gravíssima a ponto de você aplicar uma justa causa de pronto, ou se ela necessitaria de uma gradação de pena. E se toda essa investigação interna, essa apuração interna, ela foi devidamente registrada. Então veja, houve gradação? Houve registro interno? Há provas? Se não houver alguma dessas situações, a sua empresa ela pode estar em risco trabalhista. Mas agora que você tem conhecimento, você sabe como aplicar de forma correta dentro da sua empresa as medidas disciplinares que, se aplicadas corretamente, elas são um instrumento muito poderoso na mão do empregador. Muito obrigada! Esse foi o nosso 14º dia da nossa série de 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. Me siga nas redes sociais, rafaela_borges.adv. Lá nós postamos conteúdo de muita valia para você todos os dias, de forma prática, para você aplicar na sua empresa. E amanhã nós vamos falar um pouco sobre um documento que é muito ignorado por empresas, que é a Convenção Coletiva e os documentos sindicais. Muito obrigada se você ficou até aqui e até amanhã. Te vejo lá!